Paleolítico, como surgiu? Quais eram os povos que habitaram a América nesse período? Como eles viviam? Quais eram as suas crenças? E hoje, ainda existem tribos que vivem com os mesmos costumes? Hoje, no Cap Repórter. Boa tarde! Hoje nós vamos falar sobre o período Paleolítico. Conhecido como o mais extenso período da história humana, o período Paleolítico abrange uma datação bastante variada, que vai de 2,7 milhões de anos até 10 mil anos antes de Cristo. Desprovido de técnicas muito sofisticadas, os grupos humanos dessa época desenvolviam hábitos e técnicas que facilitavam sua sobrevivência em meio às hostilidades impostas pela natureza. Os historiadores costumam dividir esse período da pré-história em 3 partes. O Paleolítico Inferior, que foi neste período que provavelmente as primeiras espécies de hominídeos surgiram no continente africano. O Paleolítico Médio, nesse período que surgiu o homem neandertal, que era um pouco mais inteligente que seus antecessores. Eles começaram a explorar mais a distribuição geográfica e passaram a ocupar a Europa e a América do Sul. E, por fim, o Paleolítico Superior. Neste período, ocorreu a 4ª glaciação, e, com isso, os homens foram forçados a recuarem ainda mais para a vida nas cavernas. É com você, Marina. Estamos aqui com a historiadora Beatriz. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde. Quais eram os povos que habitavam a América nesse período? Então, por volta de 10 mil anos atrás, os sambaquis habitavam o litoral sul-americano. Eles receberam esse nome porque sambaqui em tupi quer dizer montes de conchas. Aí eles viviam no litoral e receberam esse nome. Outro povo que viveu na América do Norte são os inuits. Eles viveram mais tarde do que os sambaquis, porém eles possuíam costumes bem parecidos. Obrigada pelas informações, Ana. Estamos aqui com a também historiadora Analisa. Boa tarde, Analisa. Boa tarde. Como eles viviam nesse período? Bom, os povos sambaquis viviam em grupos pequenos que não ultrapassassem 100 pessoas por área. Como eles viviam no litoral, eles se alimentavam principalmente de frutos do mar, embora também caçassem animais de pequeno porte, como macacos e ancas, e comiam frutos silvestres, mas principalmente de peixes e moluscos. Eles desenvolveram a escultura, o trabalho em pedra lascada e o artesanato. Outros historiadores dizem que eles saíram da nossa região com a chegada do povo tupi-guarani, que se espalhou pelo litoral. E também os povos inuitis, que são do norte, que surgiram há 4 mil anos atrás e hoje habitam no Canadá, por exemplo. E eles são chamados vulgarmente de esquimós, mas não acham esse termo aceitável. Eles têm um costume um pouco parecido com os sambaquis por usar os mesmos instrumentos de caça, como os instrumentos pontiagudos para a pesca. Eles também se alimentam de peixes e focas, que é um animal rico em gordura, que é o que eles precisam para o frio. Obrigada pelas informações. Dando continuidade às entrevistas, estamos aqui com a teóloga Josiane Santos. Boa tarde, Josiane. Boa tarde. Josiane, quais eram as crenças desses povos? Então, no Paleolítico Médio começaram a surgir as primeiras possíveis demonstrações de uma crença, pois enterravam seus mortos junto com seus pertences, conchas e restos de animais, o que estaria simbolizando que eles acreditavam na vida após a morte. Já no Paleolítico Superior começaram a surgir as pinturas rupestres, que muitos historiadores acreditam ser um culto aos animais, pois a presença desses desenhos estaria relacionada a uma boa caça, pesca e até mesmo a fertilidade. Eles viam os animais como seus semelhantes e possuíam poderes sobrenaturais. Eles acreditavam que as almas dos mortos poderiam entrar nesses animais. Também foi no superior que começaram a surgir as esculturas femininas, com formas avantajadas, que eram usadas como símbolo nos ritos de fertilidade. Estamos aqui com a historiadora Gabriela Rodrigues. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Gabriela, ainda existem tribos que vivem com os mesmos costumes? Atualmente, existem algumas tribos que ainda vivem com condições análogas às dos homens paleolíticos. 107 tribos ainda não foram contactadas e 132 já foram feitos contatos. Essas tribos elas são espalhadas na Oceania, na Ásia e na América do Sul. Na América do Sul está concentrada a maioria das tribos que ainda existem. Na Colômbia tem uma tribo chamada Aroje, que ela é isolada, portanto não se sabe quantos habitantes ela tem. No Equador tem a Tagaeri, tem de 20 a 30 membros. E eles são acuados por causa que foi descoberto petróleo na terra deles e a população do Equador quer invadir as terras. No Peru são 15 tribos e uma ainda não foi identificada.
Na Bolívia, são 2 tribos isoladas com população indefinida. No Brasil, são 67 povos, é o lugar onde mais tem população, que estão esparramados no Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia e Roraima. E de algumas não se sabe nem a língua nem a etnia. Eles também não tem como descobrir a localidade, já que eles se movimentam muito. Eles vivem principalmente ao longo do rio Boia, mas vão até o Maranhão, onde vivem os Auá, que é a última tribo do mundo que ainda é completamente nômade. Obrigada e é com você, Amanda. Por hoje é só, até a próxima!